Abra a tua Bíblia no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5. Profeta Miqueias, lá depois do Jonas, quase no final do Velho Testamento, Miqueias, capítulo 5. Profeta Miqueias, capítulo 5. Está ali no Data Show, para quem não tem a Bíblia, os demais podem acompanhar na sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Pai, nós temos lido a tua santa e a tua boa palavra. A tua palavra, Senhor, é eficaz, ela é penetrante, ela toca a alma de cada vida que a ouve, Senhor. Então, nessa noite, eu peço a Ti que Tu venhas visitar a cada um de uma maneira toda especial. Que Tu venhas manifestar todo o Teu amor e graça, Senhor. E que nós possamos agora sentir mais ainda a Tua presença abençoadora. Derrama a Tua graça sobre todos nós. E traga, meu Pai, um bálsamo dos céus sobre os nossos corações, para que sejamos abençoados e edificados por meio da Tua santa palavra. Eu te peço no nome de Jesus. Natal é um momento singular, é um instante glorioso, é um tempo diferenciado. Natal é assim. Mesmo com pandemia, é interessante, a gente quando sai pelas ruas da cidade, ainda podemos observar e perceber casas ali iluminadas. A despeito dos problemas que estamos enfrentando, o Natal continua lindo, o Natal continua abençoado. Muitos pensam assim: será que Jesus nasceu em dezembro? Isso não é importante. Isso não é relevante. O que é importante e relevante é que ele nasceu. O que importa é que ele veio. O que importa é que ele está conosco. O que importa é que ele tem nos salvado desse mundo terrível e tem preparado para cada um de nós a vida eterna. Amém? Vamos aplaudir Jesus, Ele merece. Mais forte, Ele merece. Ele merece, aleluia. Eu pensei no texto dessa noite, eu gosto tanto desse texto. Nós vemos lá, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, o Senhor nos falando do local onde ele nasceria. E vai falar de Belém. E vai falar de um lugar que, à época, era insignificante, e até hoje não é uma cidade tão grande. Mas o Senhor escolheu aquela cidade. O Senhor planejara tudo aquilo. Interessante
que quando Maria, sua mãe, estava esperando da parte de Deus o nosso Salvador, ela morava em Nazaré, que fica na Galileia, na parte norte de Israel. Belém está lá no sul. Jesus, segundo a carne, tanto por meio de Maria, como por meio de José, Jesus é descendente da tribo de Judá. Ele é descendente de Davi. Ele nasceu para ser rei. E a palavra dizia que ele teria que nascer ali em Belém. E ele nasceu em Belém. Mesmo morando na Galileia, o Senhor proveu e fez com que ele nascesse. E aqui nesse texto nós vemos o Senhor falando da sua vida, do seu reinado, da sua vinda, da sua origem. O Senhor falando do seu nascimento, do seu trabalho, e o Senhor mostrando a sua bênção, a sua vitória. Os 4 versículos que lemos traz para nós uma mensagem que abençoa os nossos corações. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim, Jesus. Mais forte, fala Jesus. Agora diga assim, Jesus, o enviado de Deus. Ele foi enviado. Pastor, ele simplesmente não nasceu. Não, ele foi enviado. Jesus foi enviado, eu quero ministrar sobre isso nessa noite. Ele é o enviado de Deus para mudar a nossa história. O mundo é conhecido antes e depois de Jesus. Até mesmo a contagem do tempo teve um recomeço. Nós estamos no ano de 2020, da era cristã. Tudo teve que começar novamente, porque um enviado de Deus, ele chegou entre os homens, ele se tornou um de nós, e ele realizou a maior obra da terra, salvando todos aqueles que se dobram diante dele. Então vamos ver esse tema com base nesse texto. Jesus, o enviado de Deus. Diga assim, como homem, nasceu em Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Como eu disse na transição dessa mensagem, ele teria que nascer em Belém. Pastor, mas se ele nascesse em Nazaré, sendo descendente de Judá, sendo descendente de Davi, ele não teria o principado de qualquer maneira? Teria. Porém, a cidade que ele deveria nascer é exatamente aquela que foi profetizada. E ele teria que nascer na terra ali de Judá. Ele teria que vir a um lugar especial. Ele teria que estar na terra de Davi, o maior rei da história. Ele teria que vivenciar tudo aquilo que acontecera até então na terra. Por isso que ele teria que nascer em Belém. E agora o profeta Miqueias não é um dos grandes profetas, mas é alguém que teve o privilégio alto e sublime de anunciar a cidade onde Jesus nascera. A cidade onde ele estaria vindo ao mundo. Então, como homem, como ser humano que ele também foi, ele nasceu onde deveria nascer. Na época que Maria estava para dar à luz, o imperador determinou que houvesse um censo ali em Israel. E em razão do censo, José e Maria tiveram que ir a Belém, porque eles eram de lá. E quando eles estavam em Belém, a cidade tinha muita gente de fora, em razão do censo. E não havia lugar para Jesus. Interessante, Jesus nasceu sem lugar. Não havia hospedaria que pudesse recebê-lo, não havia nenhuma clínica para o parto de Maria. E ele fora para o lugar mais simples. Era uma manjedoura onde ele pôde nascer e ser colocado ali, da maneira mais simples possível. O rei do mundo, o dono de tudo,
estava nascendo, abrindo mão de tudo. Ele não veio a esse mundo para morar no palácio. Ele não veio a esse mundo para mandar em todo mundo. Ele não veio a esse mundo para reivindicar a primazia que ele tinha. Ele veio a esse mundo para salvar a humanidade. Ele nasceu para salvar. Ele teria que se tornar um de nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a raça humana pecou. Desde Adão até o último homem que nasceu e nascerá, o ser humano tem a tendência para o pecado. Excetuando um, Jesus. Maria foi a sua mãe. José, apenas aquele que cuidou dele. Mas ele nasce como um ser humano. Ele se torna 100% igual a nós. Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele se torna um de nós. E alguém pergunta, mas por que ele teria que se tornar um de nós? Por que ele não poderia vir ao mundo como Deus e falar, atenção, a partir de agora a salvação é isso, vocês tomem uma posição, porque eu quero abençoar a vida de vocês. Não. Ele teria que se identificar conosco. Ele teria que sentir o que sentimos. Ele teria que passar pelo que passamos. Ele teria que vivenciar o que vivenciamos. Ele haveria de pagar o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Então, para ter valor aquele sacrifício, e para que Deus, por meio de Jesus, pudesse salvar o ser humano, Jesus teria que nascer como nós nascemos. Teria que viver como nós vivemos. A Bíblia diz que ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono, ele sentiu dores. E como sentiu dores? Ele sentiu as nossas dores. Mas ele vai nascer em Belém. Queridos, quando ele nasce em Belém, a profecia estava cumprida. Você pensa que é brincadeira, uma profecia de mais de 700 anos? Você imaginou um profeta se levanta ali e fala, atenção, o Salvador vai nascer em Belém. Alguém dizia, mas por que não numa cidade maior e melhor? Não, ele vai nascer em Belém Efrata. Ele vai nascer neste lugar. É dali mesmo. Pequena demais, não importa, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar. Ele haveria de nascer em Belém, era profecia. Queridos, o que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus falou na história, Ele cumpriu até agora e haverá de cumprir a partir de agora. Ele é um Deus que mostra para nós quem é quem neste mundo e o que cada um pode fazer. E Ele tem mostrado, por meio da Bíblia, que Jesus veio para realizar a grande obra de salvação. Ele veio como pão da vida, Ele veio como verdadeiro alimento. Belém é a casa do pão, o significado. E ali na casa do pão estava o verdadeiro pão, mas era um pão vindo dos céus. Estava ali aquele que haveria de saciar toda a nossa necessidade pessoal. E haveria de trazer para nós uma redenção gloriosa. Ele se tornaria o nosso rei, mas ele não nasceu exatamente como rei. Mas ele veio para conquistar a nossa vitória. Parecido com Jesus, sem pecado, somente o primeiro Adão foi criado. O primeiro Adão nasceu, ele vai ser tentado pelo maligno e vai ceder, né? Mas ele nasceu sem inclinação para o pecado. Ele podia ser tentado, como Jesus podia ser tentado. E Jesus, por não ser filho de José, por ter vindo de Deus, ele nasceu exatamente como Adão. Adão pecou, Jesus venceu o pecado. Adão morreu fisicamente, Jesus venceu a morte. Adão perdeu o embate para o diabo, Jesus venceu o diabo.
Adão foi expulso do paraíso, Jesus venceu e nos leva de volta ao paraíso. O que o primeiro perdeu, o segundo ganhou, conquistou e nos salvou. Aplauda Jesus. Jesus, o enviado de Deus, diga assim: como Deus veio da eternidade. O mesmo versículo 2 diz na parte final: e cujas origens são desde os tempos antigos. Fala assim, tempos antigos. Diga assim, desde os dias da eternidade. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Todos nós nascemos de um relacionamento de um homem com uma mulher. É muito bom ter nascido. É muito bom ter um pai, ter uma mãe, ter uma família. Mas Jesus foi diferente. Jesus foi gerado, na verdade, humanamente falando, pelo Espírito Santo. Mas este e muitos outros textos da Bíblia nos mostram que Jesus, ele veio da eternidade. É exatamente o que é isso, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus sempre existiu. Lá no começo de tudo, como Deus foi criar o ser humano, Ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, façamos, plural. Era Deus falando consigo mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Era Deus conversando, a Trindade conversando ali, vamos fazer o ser humano. Em outros textos nós vemos claramente a Trindade revelada e manifestada para nós. Jesus sempre existiu. Aqui está a beleza da nossa salvação. Lá em João 1 diz que todas as coisas criadas foram criadas por Jesus. Hebreus 1 vai confirmar a mesma coisa. Nada do que foi feito sem Jesus. Ele é aquele que estava no início criando todas as coisas. Ele era o Deus que sempre existiu. E de repente ele vai se tornar o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele vai ser o Deus entre nós. Ele vai viver entre nós. Mas era o Deus presente nesse mundo. Sempre existiu, criou todas as coisas e tornou-se o nosso Deus. Mas, queridos, olha que coisa linda tudo isso. Imagina você, alguém que está lá no céu. Alguém que está sentado no trono. Alguém que criou todas as coisas. Alguém que tem consigo todo o poder. Alguém que sempre viveu e sempre viverá. Ele decide vir ao mundo para redimir pessoas pecadoras. Ele não veio ao mundo buscar pessoas boazinhas, não. Ele não veio ao mundo socorrer pessoas que estavam sofrendo a opressão maligna, porém tendo uma vida santa, digna. Ele veio ao mundo socorrer pecadores. Ele veio buscar pessoas que já não tinham mais esperança de salvação. Alguém sem Cristo não tem para onde ir. Por mais que planeje fazer isso, não consegue caminhar. A única esperança que temos é Jesus. Querido, Ele está lá na glória. Pensa comigo agora. Nós estamos falando de Natal. Ele está lá na glória com o Espírito Santo e com o Pai. Ele tem ali milhares e milhares de anjos adorando. Ele tem naquele lugar uma glória eterna. Ele tem naquele lugar tudo de bom. Nada ali está defeituoso. Nada ali é ruim.
Tudo ali é muito bom. E ele, assentado no seu trono de glória, ele olha para a terra, pensa comigo. E ele vê pessoas perdidas, como isso aqui que está caído no chão. Vamos imaginar isso aqui. Ele está lá no céu, ele vê pessoas juntas, separadas. Ele vê pessoas desesperançadas. Ele vê pessoas martirizadas pela história. Ele vê pessoas que não sabem para onde ir. Ele vê pessoas perdidas. E ele pensa assim, alguém ali tem que ajudar os outros. Mas ele olha e procura, não há ninguém que poderia tapar a brecha. É isso que o profeta diz. Não há saída para a humanidade. Porque todos pecaram. Como que um pecador vai pagar o pecado de outro pecador? Como que alguém poderia chegar para Deus e falar assim, conte comigo, eu vou resolver tudo isso aqui. Eu vou pagar o preço da redenção. Não, todos pecaram, diz a palavra. Ele resolve sair dos céus. Ele resolve tornar-se um de nós. Seria o Deus conosco como foi. Mas ele saiu do céu. Você sairia do céu para vir aqui? Se você estivesse lá num trono glorioso, tudo maravilhoso, você vai dizer, não, eu vou me tornar como um daqueles. Eu vou nascer, eu vou ficar naquela manjedoura. Eu vou ter que ser levado para o Egito, porque vão tentar me matar. Depois eu volto para lá, depois eu vou para a Galileia. Eu vou ficar 30 anos lá vivendo uma vida simples, eu vou me tornar um auxiliar de carpinteiro. José era um carpinteiro, eu vou auxiliar, eu vou estar ajudando ali. Eu vou cuidar de meus irmãos que virão da minha mãe, eu vou ajudar a cuidar deles. Alguns vão se tornar apóstolos mais tarde. Mas eu vou cuidar dessas vidas. Eu vou viver 30 anos ali, uma vida simples, uma vida pobre. E depois disso eu vou começar um ministério na terra, um ministério poderoso, de bênção, porém sofrido para mim. Ele está lá no céu pensando que é uma coisa muito sofrida. Eu vou sofrer o sofrimento de cada um. Eu vou receber sobre mim a força do pecado de todos eles. E eu vou pagar esse preço. Quando Jesus estava na última noite, antes de ir para a cruz, ele vai ao horto. Ele vai a um lugar onde ele sempre orou com os discípulos. A Bíblia diz que naquele momento que antecedia o julgamento e a crucificação, ele haveria de ser traído daquela noite por Judas, daquela mesma noite ser julgado de maneira injusta pelas autoridades civis e religiosas. Ele iria para a cruz. Ele vai ali, naquele horto, ele vai orar. A Bíblia diz que ele vai suar gotas de sangue. Você sabe o que é suar gotas de sangue? Uma vez eu conversei com uma especialista sobre isso, a pessoa falou, isso só é possível se uma pessoa entrar numa comoção pessoal extraordinária, algo que mexe com as suas forças físicas e emocionais, de tal maneira que nos seus poros vão fluir sangue. Aquela noite foi uma noite de tamanha agonia, que ele chegou a dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Vamos resolver isso aqui de uma maneira mais suave. Naquela noite ele estava se vendo na cruz, onde ficaria 6 horas pregado naquela cruz, sendo zombado pelos homens, sofrendo dores atrozes no seu físico, e carregando ou levando sobre ele o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. Então ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele vai suar gotas de sangue. Imagina alguém que está lá no céu, resolve fazer isso. É impressionante.
A gente aqui na terra tem dificuldade de ajudar alguém, ele não, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua vida eterna, ele veio aqui para viver uma vida difícil, para sofrer como ninguém sofreu, e para pagar o preço da nossa redenção. Era o Deus que veio dos céus para salvar o homem pecador. Aplauda Jesus. Jesus, o enviado de Deus, diga assim, como Messias, apacenta o seu povo. No versículo 4 diz, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Querido Jesus, ele agora, quando ele começa o ministério, ele vai começar a trabalhar o coração de cada um. Ele vai começar a cuidar daquelas vidas, ele vai olhar para as pessoas, ele vai ter compaixão. Interessante, Jesus olhava para a humanidade caída, ele não tinha um olhar condenatório, ele tinha um olhar compassivo, um olhar de amor, um olhar de perdão. E ele vai cuidar do seu rebanho, ele vai começar a chamar vidas ali, junto ao mar da Galileia, ele vai chamando outro, ele vai formando ali uma equipe ministerial, ele vai chamando mais, ele vai juntando pessoas para começar uma obra extraordinária na terra. Ele vai agir com muita firmeza. Mas é interessante o texto que diz assim, ó, apacentará na força do Senhor, na majestade do Senhor. Por que isso? Porque quando ele vem à terra, como diz Filipenses, ele esvazia-se de si mesmo. Ele abre mão de usar a sua deidade na terra. E ele vai fazer toda a obra na terra pela força do Espírito Santo de Deus. E ele é cheio do Espírito, ele vai começar a fazer a obra, ele vai começar a curar, libertar, salvar, pregar. Ele vai fazer uma obra extraordinária, ele começa a cuidar, ele começa a apacentar, e ele vai fazendo aquela obra, ele vai tocando nas vidas, ele vai agindo. Era o Cristo de Deus agindo. Cada vez que ele anda pela Galileia, que ele anda por Samaria, que ele anda pela Judeia, era alguém diferenciado, fazendo aquilo que precisava ser feito para mudar o mundo. O Monge Executivo é um livro secular que vale a pena ler. Vale a pena. Um monge, porque é um monge que escreve, ele dá cursos, palestras para empresários e outro tipo de profissionais ali, mentores, treinadores de clubes esportivos. E ali numa reunião, um desses cursos, alguém perguntou assim para ele, quem é o maior líder de todos os tempos? Qual foi a pessoa que mais destacou? Não era um curso religioso, apesar de ele ser um monge, que ele era Ele vai dizer ali, Jesus Cristo. Aí tinha ali um general que estava participando do curso, falou, eu sabia que isso aqui ia virar religião. Ele falou, não estou falando de religião. Não. Eu estou falando de liderança. Alguém que veio para ser líder. Mas por que Jesus Cristo é o maior de todos? E ele vai dizer ali para 6 pessoas que ele estava treinando ou capacitando naquele momento. Jesus escolheu na terra 12 pessoas, simples. A maioria deles pescadores. 12. O que mais se destacava, o negou quando ele estava sendo julgado. Aquele que era chamado apóstolo do amor, queria mandar fogo do céu quando não o receberam para hospedá-lo e queimar todo mundo. Um deles não conseguiu acreditar que ele tinha ressuscitado, mesmo ouvindo o testemunho de 10 deles. Um outro já o havia traído com um beijo. E havia se perdido completamente. Ele escolheu 12.
12 pessoas. Ele vai perder um e com 11... Ele vai começar a fazer uma obra, depois é escolhido ali alguém, eles escolhem Matias para ser o 12º. Há quem defenda um lugar de honra para Paulo, que vai ser o grande apóstolo dos gentios. Mas lá no livro ele diz o seguinte, com 12 homens, ele mudou o mundo. Com 12 homens, ele mudou a história. Com 12 homens, ele transtornou a terra. É impressionante isso, irmãos. Ele vai apacentar no nome do Senhor. E eles habitarão seguros, porque agora, olha o que diz o versículo, 700 anos antes. Será ele engrandecido até aos confins da terra. Nós estamos aqui falando do Natal nesta noite. O mundo todo, de uma maneira ou de outra, fala do Natal. As nações ricas e as nações pobres falam do Natal. Se você vai na Europa, eles têm que admitir que o Natal é real. Você vai na África, eles falam do Natal. Você vai na Ásia, a despeito das dificuldades religiosas, falam do Natal. Você vem na América, como falam do Natal? Jesus é o grande personagem da história. E ele, com a simplicidade com que viveu, ele escolhe pessoas simples para estar com ele, e muda tudo nesse mundo. Aí mostra que ele veio, ele era o Messias prometido, e ele veio para apacentar o seu povo. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem, Jesus, o enviado de Deus. Olha, a turma não quer... Opa, veio. Diga assim, como Redentor, garante a nossa salvação. No versículo 5, a parte A diz assim, ele será a nossa paz. Diga assim, ele, Jesus, é a nossa paz. Irmãos, a gente pode enfrentar qualquer momento difícil na vida, como esse que estamos enfrentando. Mas ninguém e nada tira a nossa paz dos nossos corações. Eu estava ali participando do culto, sentindo paz na alma. Quando eu voltar para casa, eu vou sentir paz na minha alma. Quando eu chegar em casa, eu vou sentir paz no meu coração. Amanhã eu terei paz, cada dia paz. Por quê? Porque Ele é a nossa paz. Jesus não é um líder religioso que veio ao mundo apenas. Ele é o Salvador de todos nós. Como Redentor, Ele garante. Ele não deixa dúvida da sua salvação. Ele redime aqueles que o servem. Ele nos liga com Deus. Quando fala Jesus Cristo, Ele é a nossa religião, porque Ele pega na mão de Deus, Ele pega na nossa mão, Ele une as nossas vidas com Deus, e Ele nos faz pessoas santas, separadas e diferenciadas, a despeito da vida pecaminosa que tivemos. Ele nos redime, Ele é o Salvador. Quem olha para Jesus enxerga a salvação. Quem se aproxima de Jesus tem a vida mudada. Quem sente a presença de Jesus nunca mais é o mesmo. Ele é Salvador. Ele salva. Ele chega até nós salvando. Eu não sei a idade que você se converteu, mas quando Ele chegou, Ele mudou a tua vida. Amém? Você tinha uma vida que eu não posso saber exatamente como ela é, mas eu posso saber como ela se tornou depois. Naquele momento que você estava ali sozinho, Jesus chegou e falou o teu nome, e você olhou assim e falou, mudei. Venci, senti a presença dEle. Hoje, queridos, nós não temos uma religião, nós temos um Deus vivo que habita em nós. Nós sentimos a sua presença, nós vivenciamos o seu poder, a sua graça está sobre nós, a sua bênção é real nas nossas vidas. Nós temos um Redentor, Ele nos redimiu e Ele nos dá a sua paz gloriosa. Aplauda Jesus e fica de pé.
Ele nasceu em Belém, ele veio da eternidade, ele apacenta o seu povo, ele garante a salvação. Ele é Jesus, o Nazareno. Ele é Jesus. Natal é isso, é a gente nos envolver com esse Jesus. Chega o Natal, a gente dá presente um para o outro, e presente sempre é bom, né? Quem não gosta de um presentinho? Chega no Natal, tem uma comida diferente. Quem não gosta de uma boa comida? Mas Natal não é exatamente comida e presente. Natal é vivenciar o melhor de Deus. E vivenciar o melhor de Deus é sentir a presença de Jesus. E quando sentimos a presença de Jesus, nós entramos num novo mundo. Nós passamos a vivenciar uma nova história. E nós encontramos uma bênção extraordinária para as nossas vidas. Levanta